Pergunta: como deve proceder o poder público ao receber um requerimento para cópias das folhas de ponto e contra-cheques de um servidor, segundo a Lei de Acesso à Informação, LAI, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD? Resposta: o poder público deve conceder cópias das folhas de ponto e contra-cheques solicitados, independentemente de justificativa do requerente, por serem documentos de interesse público. No entanto, deve ocultar eventuais informações de ordem pessoal do servidor, conforme disposto no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 12.527, de 2011, garantindo o acesso à parte não sigilosa da informação. Pergunta: explique a importância da experiência do cliente em negociações acidentais, mesmo em interações breves. Resposta: em negociações acidentais, onde a empresa não tem relacionamentos contínuos com seus clientes, é crucial considerar a experiência do cliente com a marca. Mesmo em interações breves, o cliente pode retornar para futuros negócios. Portanto, é importante manter um padrão de qualidade e atendimento que deixe uma impressão positiva, potencialmente fidelizando o cliente. Pergunta: descreva um modelo de negociação colaborativa e seus objetivos principais. Resposta: a negociação colaborativa requer total transparência entre as partes envolvidas, permitindo a criação de uma relação de confiança. O objetivo principal é estabelecer e manter um relacionamento de longo prazo, onde ambas as partes buscam um acordo vantajoso e a construção de uma parceria duradoura e mutuamente benéfica. Pergunta: compare a negociação distributiva com a negociação integrativa, destacando seus principais focos e possíveis resultados. Resposta: na negociação distributiva, uma das partes obtém vantagem sobre a outra, resultando em um ganha-perde. O foco está principalmente no valor a ser pago por um produto ou serviço, podendo levar a experiências negativas e impactar a relação de longo prazo com a empresa. Na negociação integrativa, busca-se equilibrar os interesses de ambas as partes, focando em soluções que beneficiem todos os envolvidos, resultando em uma relação mais satisfatória e duradoura. Pergunta: quais são as características das políticas públicas regulatórias e os possíveis conflitos que podem surgir? Resposta: as políticas públicas regulatórias viabilizam o controle estatal sobre a execução de atividades por diferentes segmentos sociais e econômicos, impondo padrões de comportamento para preservar o interesse público. Elas estabelecem regras, normas e limites para garantir a segurança, qualidade e equidade na prestação de serviços e produção de bens. No entanto, podem gerar conflitos entre os setores regulados e o Estado, especialmente quando as regulações são percebidas como excessivamente restritivas pelos agentes econômicos. Pergunta: o que é considerado abandono de emprego segundo a súmula 32 do TST e qual é o prazo para caracterização? Resposta: conforme a súmula 32 do TST, presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer. Pergunta: explique a previsão do artigo 473 da CLT sobre a ausência do empregado para realizar provas de vestibular. Resposta: de acordo com o artigo 473 da CLT, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Pergunta: segundo o artigo 473 da CLT, qual é o prazo de ausência permitido ao empregado para acompanhar o filho em consulta médica? Resposta: de acordo com o artigo 473 da CLT, o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Pergunta: quais são as verbas rescisórias devidas em caso de culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, segundo a súmula 14 do TST? Resposta: em caso de culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, são devidas ao empregado, além do saldo de salário, 50% do aviso prévio, 50% do 13º salário, 50% das férias proporcionais e indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade. Pergunta: quais são os objetivos das políticas públicas redistributivas e quais conflitos elas podem gerar? Resposta:
As políticas públicas redistributivas visam corrigir desigualdades sociais e econômicas, redistribuindo recursos para promover maior equidade. Elas impactam a alocação da propriedade, riqueza ou renda e são caracterizadas por um jogo de soma zero, onde o ganho de um significa a perda de outros, gerando conflitos intensos entre beneficiados e destituídos. Pergunta: como são caracterizadas as políticas públicas distributivas e qual é sua facilidade de implementação? Resposta: as políticas públicas distributivas, ou políticas públicas por acumulação, são caracterizadas pela facilidade de desagregação em pequenas unidades que podem operar quase isoladamente, com mínimo grau de conflito. Elas distribuem benefícios ou recursos para determinados grupos ou indivíduos, reduzindo desigualdades e promovendo inclusão social, como programas de transferência de renda. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!